Vamos agora falar de outro autoexame que se calhar desconhece. É o da boca. Pois é tão importante quanto os outros e do que já falámos. Mas como é que se faz, Dr. Pedro Ferreira Lopes? Diga lá, como é que se faz? Antes de mais é importante as pessoas terem em consideração que o autoexame da boca é muito importante. Porquê? Porque cerca de 7% dos tumores malignos são da cavidade oral e desses existe uma grande incidência de mortalidade. São perigosos mesmo, são muito perigosos. Muito perigosos. Portanto, o importante nestes casos é o diagnóstico precoce. Conseguindo detectar precocemente este tipo de tumores, vamos conseguir melhorar substancialmente o prognóstico da situação. Daí ser muito importante as pessoas, idealmente 3 em 3 meses, fazerem este autoexame. Entretanto, existem fatores que agravam o cancro oral, como o álcool, o tabaco. Quando é em associação, aumenta. A combinação aumenta exponencialmente. Entretanto, a má higiene oral e o HPV, portanto, o papilomavírus. Entretanto, como é que fazemos este autoexame? Primeiro temos de ter noção que temos umas imagens que já agora podemos ir mostrando. Vamos então colocar as imagens. Exato, para ajudar. Pronto. Aqui está. Aqui, como podemos ver, está a mostrar sumariamente como é que nós podemos avaliar a nossa cavidade oral. Temos aquela zona anterior da gengiva, o lábio, a língua, o palato, a mucosa jugal, portanto, que é a bochecha. A língua temos que ver 3 zonas. Agora podemos começar ponto a ponto para mostrar como é que a pessoa em casa pode fazer, exatamente. O importante é termos um espelho, uma zona bem iluminada, que poderá ser até no espelho da casa de banho, desde que tenhamos uma boa iluminação. Então o que é que vamos fazer? Vamos puxar o lábio, vamos palpar a estrutura do lábio para tentarmos ter a ideia se existem nódulos ou certas zonas com alteração da sua densidade e na cor. Portanto, vamos tentar avaliar lesões com alteração de cor. Pode ser vermelha, pode ser escura, preta, e daí muita atenção para os tais melanomas que também existem na cavidade oral e são muito graves, portanto, e têm uma taxa, esse índice de mortalidade elevadíssima, daí temos que avaliar muito bem essas situações. Portanto, o lábio é importante avaliar. Podemos passar ao seguinte. Vamos ao seguinte agora para ver, então. Temos aqui... Estas imagens, peço desculpa, estas imagens não são muito bonitas, mas são indispensáveis. É importantíssimo, exatamente. É o que é. Pronto, só para quem chegou agora e achar que aquilo não são bonitas estas imagens? Então espera para ver onde vamos a seguir. Vamos ver então a imagem. Aqui temos a mucosa jugal, portanto, a bochecha. A bochecha, mostra lá a bochecha. Temos que avaliar igualmente a cor, a alteração portanto, da densidade. Importante também, existem por vezes lesões que se aparentam com aftas. Se permanecerem na boca mais de 15 dias, atenção, ir a um dentista para avaliar essa lesão, que poderá ser um carcinoma, de ser muito importante essa avaliação. Vamos passar à imagem seguinte. Temos a avaliação da língua, neste caso o dorso da língua, portanto temos que ver toda a estrutura da língua que poderá estar mais esbranquiçada ou não, tendo a ver com a acumulação de detritos na zona da língua, de ser importante também haver uma higiene oral da própria língua, portanto escovar a língua. Da zona lateral da língua, isto é muito importante porque existem lesões que estão muito atrás na zona da língua, daí ser importante, um truque também que pode ser usado é agarrar com uma compressa a língua, porque a língua como está úmida escorrega, não é? Portanto, agarrar com uma compressa para conseguir puxar bem a língua para fora e determinar na zona lateral da língua se existe algum tipo de lesões. Nesta zona poderão também estar associadas próteses mal adaptadas ou dentes com zonas aguçadas. Aqui também é importante o ventre da língua, portanto, por baixo da língua. Vamos avaliar toda a estrutura para ver se existe alguma alteração, inclusive também no pavimento da boca, portanto, que é naquela zona entre os dentes e a língua. Podem mudar. Agora vamos mudar, vamos para o palato, não é? No palato temos o palato mole. Chamado céu da boca. O céu da boca, exatamente. Temos o palato duro e o palato mole. O palato mole é aquela zona ali, cerca de 1,5 cm ali da zona da úvula. Daí ser importante avaliar quer uma zona, quer outra. Esse tipo de alterações também acontecem, como no resto da cavidade oral. E penso que, ok, isto é ver a zona das amígdalas, daí ser importante, podemos usar, portanto, para conseguir ver bem as amígdalas, uma colher daquele, que um pouco, exatamente, caso que uma pessoa que não consiga avaliar sem ser assim, pronto, é uma ajuda para conseguir entender. Outra situação é ver se existem nódulos na zona do pescoço, portanto, também se pode ver na zona inferior
da mandíbula, portanto, nesta zona, não só no pescoço, mas toda esta zona e a zona do pescoço, fazer uma palpação para ver se existe algum tipo de nódulos e alterações. Se existir, também se deve ver? Convém ir ver. Convém ver, muito exatamente. bem. Portanto, é este o autoexame então que se deve fazer sim, na parte da cavidade oral. A parte da cavidade oral. Mais alguma informação? É assim, também uma coisa que podemos fazer é um exame aos dentes. Obviamente que o ideal é ir de 6 meses ao dentista para fazer uma higiene oral e uma avaliação, mas uma alteração na sensibilidade dentária, uma alteração de dor à mastigação pode significar que tem alguma situação de cárie ou de algum quisto associado a um dente, pode estar a levar a esse tipo de alteração e daí ser importante a pessoa fazer uma avaliação no médico dentista. Eu queria só referir que uma lesão esbranquiçada, ou nacarada, como nós chamamos, também é importante. Pode ser um líquen plano, mas pode ser o início de uma evolução de um cancro, um espinhoso solar, a nível da boca, que tem uma fatal. É grave, é muito grave. Muito grave. Só acrescentar em relação a este aspecto dos nódulos que o Pedro referia na zona do pescoço. É muito frequente os doentes aparecerem no consultório porque têm gânglios aumentados e é bom que o faça porque vão palpando o corpo e sentem que há gânglios aumentados. Muitas vezes os gânglios aumentados é preciso contextualizar, porque se a pessoa teve um processo infeccioso ou inflamatório recente, os gânglios estão aumentados de uma forma apenas reativa. Os gânglios linfáticos não são mais do que localização de células de defesa e, portanto, eles são estimulados sempre que nós temos um processo inflamatório ou infeccioso no nosso organismo. Portanto, se houve uma constipação, se houve uma gripe, se houve um processo de infecção dentária, ou existe, às vezes é a primeira manifestação, são mesmo esses nódulos. Ou se existe algum processo infeccioso no organismo, esses gânglios vão ficar aumentados, muitas vezes dolorosos, e a resolução do processo normalmente não corresponde ao desaparecimento dos gânglios. Ou seja, a pessoa vai ter pelo menos durante 3 até 5 semanas os gânglios palpáveis e quanto mais palpar, quanto mais mexer, mais tempo eles vão demorar a desaparecer. Portanto, não criar também grande alarmismo em torno da questão dos gânglios. Eu estava a dizer, é mais uma situação que não existe nada aparente que justifique aquela alteração ganglionar e sim é importante a pessoa estar atenta. Portanto, na cavidade oral igual, a idade, tem que, mesmo a pessoa que não tenha dentes, que use próteses, tem que fazer uma avaliação da cavidade oral. Temos aqui uma menina que tem um piercing na língua e pergunta o que é que deve fazer em relação ao piercing na língua na questão do autoexame. Não sei se... Isto é assim, olha, o piercing da língua, tenho a ideia que é dos poucos que tem uma contraindicação absoluta. Okay? Porquê? Porque a língua é uma zona altamente contaminada a nível bacteriano e um piercing na língua vai fazer com que haja uma invasão continuada de bactérias daquela zona onde é feito o furo. O piercing da língua pode levar a situações de inclusive de endocardites bacterianas, devido a uma contaminação continuada da corrente sanguínea. Essas bactérias podem se alojar no coração e provocar situações graves. Isa, espero que esteja a ouvir isto tudo, Isa Sousa, espero que esteja a ouvir o doutor. Eu sempre me aparece alguém na clínica com piercing na língua, a primeira coisa que eu digo e que aconselho é retirar e deixar de usar, porque na realidade existe uma contraindicação absoluta em relação à utilização de piercing na língua. Pronto. Quanto a isto, e caso ela não tire, estando ciente dos riscos que corre, é importante que faça na mesma uma avaliação da cavidade oral, da zona do piercing, obviamente, para reduzir a existência de infecções naquela zona. E traumatismo também local, repetido em determinadas zonas, também pode induzir em cancro. Claro, porque depois há pessoas que têm o piercing, e é como está a dizer Alexandra, que o tipo de traumatismo, por exemplo, uma prótese mal adaptada e uma lesão continuada no mesmo sítio pode levar a um cancro e também ser Pronto, então ficou aqui esclarecido. Um grande aplauso para os doutores para um dia que era difícil de passar a informação. Nada disso.